Olá, gente. Vamos falar um pouco sobre recursão. Tá? Embora vocês já tenham visto algo de recursão, um pouco de recursão nas disciplinas anteriores, para efeitos de EDA e LEDA, recursão é um tema muito importante, tá? E que precisa ser um pouco mais aprofundado. Tá? A ideia é que a gente tenha uma conversa rápida sobre recursão e que vocês pratiquem bastante. Ao longo do semestre, vocês vão se deparar com situações que precisam de recursão e é sempre bom, desde o início, já começar a praticar um pouco mais de recursão. Tá? Então, isso é uma visão que é básica sobre recursão, que vai ensinar vocês a pensar inicialmente sobre o que é recursão, esse que é um mundo imenso em computação, tá? Que tem uma ligação muito forte com a teoria da computação e a noção de computabilidade. Então, recursão vai ser aqui para a gente, vai ser muito mais do que uma simples definição em termos de si mesma, tá? A gente está preocupado em fazer um bom uso da recursão em termos de poder computacional e resolver diversos problemas relacionados com o LEDA, tá? Então, vamos lá. A recursão, né, ela tem suas origens aí bem antigas mesmo. Primeiro, um matemático chamado Dedekind, ele tentou axiomatizar a aritmética, que nada mais é do que tentar produzir axiomas simples que justificassem toda a aritmética. Lembrando que a aritmética tem os números naturais e tem operações simples, como soma, subtração, multiplicação, divisão, tá? Então, ele estudando aí isomorfismo entre estrutura, né? Isomorfismos são mapeamentos entre estrutura, em que você pode converter uma estrutura em outra. E o mapeamento nada mais é do que uma função. E aí, determinados isomorfismos satisfazendo uns axiomas que eram definidos por recursão primitiva. Então, ele conseguiu observar que alguns isomorfismos que tinham algumas propriedades e podiam ser definidas utilizando recursão primitiva, que são funções recursivas que causam repetição e são definidas em termos dela mesma dentro da computação. Tá? Então, isso daí foi o grande pontapé inicial para saber que uma coisa pode ser definida em termos dela mesma. Tá? Então, é aí onde surgiu o estudo aí de recursão. E aí vieram mais estudiosos como Leopold Kronecker, Poincaré, Lebesgue, né, da matemática, que se preocupavam em estudar a teoria de conjuntos de Cantor, tá? Em que Cantor procurou também formalizar a teoria de conjuntos e lá dentro se via também o uso de definições recursivas. Em termos da lógica, no mundo da lógica, tem-se o estudo de Hilbert, tá? Que em 1904 ele tentou usar também as ideias de recursão dentro da lógica de primeira ordem. E para quem estuda aí determinados assuntos na teoria da computação, a lógica de primeira ordem também define estruturas indutivas que nada mais são do que estruturas definidas também utilizando recursão. Tá? A ideia de conjunto indutivo, conjunto livremente gerado e por aí vai. Tá? Então, para a ciência da computação, né, o grande poder da recursão vem com a relação com as máquinas de Turing, que é a base da ideia da universalidade dos computadores. Turing inventou uma máquina teórica, uma máquina definida em termos matemáticos, que nada mais é do que a origem ou a base matemática do que o computador faz hoje. E existe, só para você ter ideia, esse modelo de Turing, ele é um modelo que diz o que é que pode ser computado ou não por uma máquina atualmente. Tá? E o conceito de recursão, suporte à recursão, ele está intrinsecamente relacionado com as máquinas de Turing, ou seja, recursão está muito relacionado com o poder de computabilidade. Toda linguagem hoje que tem estrutura, que tem suporte à recursão, certo? Com ela é possível fazer qualquer programa, certo? Para resolver
qualquer problema computável. Um problema para resolver qualquer problema computável. Tá, minha gente? Então, recursão não é simplesmente uma função que é definida em termos dela mesma. Recursão está relacionado com poder de computabilidade. Tá? Então, em teoria da computação, certamente vocês devem ouvir falar um pouco mais sobre recursão, mas tem um mundo gigantesco aí para estudar a recursão do ponto de vista teórico, aproximando mais da teoria da computabilidade, ok? Mas bem, para nosso propósito, recursão, certo? Nada mais é do que um método onde uma solução para um determinado problema depende de soluções para instâncias menores do mesmo problema. E isso é bem comum de você encontrar em algoritmos, de encontrar em estrutura de dados, tá? Algo que é definido em termos de si mesmo, tá? Para a computação. Mas isso não é uma definição que é distante da matemática também não. Se a gente for ver a função fatorial, por exemplo, ela é definida em termos dela, definida para um caso trivial, no caso fatorial de 0 é 1, tá? E no caso mais complexo, o fatorial de n é igual a n vezes fatorial de n menos 1. Tá? A recursão permite que você defina coisas infinitas usando um pedaço de informação finita. Né? Você pode, por exemplo, dizer que, teoricamente, o fatorial de qualquer número é calculado dessa forma. Isso poderia levar a uma computação infinita, mas você define isso de forma finita. Tá? Então, esse aqui é o poder, um dos poderes da recursão. Okay? Tem esses links aí que são interessantes de vocês olharem um pouco mais, quem quiser se aprofundar um pouco mais na teoria de recursão, e também tem aí alguns problemas práticos e soluções envolvendo recursão, tá? Mas basicamente é isso, né? Você pode ter funções e algoritmos recursivos que eles seguem um template geral, certo? Onde no template você define qual é o caso base, situação trivial, que são terminal, chegou a atingir esse ponto, sua recursão para, tá? E o caso indutivo ou recursivo, que depende da aplicação da mesma função a casos mais simples, ou do mesmo problema a casos mais simples. E você pode ter tipos de dados recursivos também. Por exemplo, uma expressão aritmética, ela pode ser um número, ou uma expressão vezes uma expressão, ou uma expressão vezes mais uma expressão, ou menos, ou divisão. Notem que a própria definição da expressão precisa dela mesma aqui. Então, ela é definida em termos dela mesma. Uma outra definição recursiva, exemplo muito comum, é a definição de lista. Lista de um tipo T qualquer. Ou ela é a lista vazia, ou ela é a concatenação de um elemento que é do tipo T com uma lista de T. Tá? Um elemento que está na cabeça e uma lista que está na cauda. E a própria definição da aritmética de um número natural, que é ou zero ou qualquer número natural mais 1. Tá? Então, esse aqui é o poder da recursão também, o uso da recursão em estruturas. Tá? Existem diversos tipos de recursão. Recursão simples e recursão múltipla. A simples, por exemplo, você tem uma só a função aqui, tá? Chamando ela aqui com uma só chamada recursiva. Tá? A fatorial, ela chama fatorial num caso mais simples, e depois pega esse resultado e faz algum uso dela numa multiplicação, mas ela só chama ela uma vez. No caso da busca em profundidade, que vocês devem ter visto o algoritmo em grafos, tá? Você vai fazer uma busca, você tem dentro de um laço, tá? Com determinadas condições, você tem a chamada recursiva de novo, você chama a função de novo, só que diversas vezes. Então, isso daí é que é uma recursão múltipla. Tá? A própria função chama ela diversas vezes. Tá? Você pode ter recursão indireta ou mútua também. Por exemplo, Fibonacci de 1, ela retorna Fib de n-1. Fib de 2, de um número n, retorna Fib de n-2. E a função Fib por si, tá? Ela vê se n é maior do que 1, ela vai retornar Fib de 1 de n e Fib2 de n. Tá? Se não, ela retorna 1. Aqui é como se fosse o caso trivial. Se n é igual a 0, se n é igual a 1, ele retorna 1. Se não, ele vai retornar o Fib do anterior
e o fib do anterior do anterior, tá? Mas veja, a função fib chama fib1 e fib2, e a função fib2 chama fib, e fib1 também chama fib, tá certo? É isso que é recursão mútua, tá? E a recursão estrutural é uma recursão que é definida em cima de uma estrutura qualquer. Por exemplo, o tamanho de uma lista vazia, trivialmente, ela é 0. Já o tamanho de uma lista que tem uma cabeça, um head e uma cauda, ele vai ser 1 mais o tamanho da cauda, tá? Desse T daqui. Então, veja que a recursão ela é definida em termos dela mesma, mas ela varia aqui a estrutura onde ela está sendo calculada, está variando o parâmetro dela, usando um pedaço da estrutura anterior. Tá? Isso é um tipo de recursão também estrutural. Aqui alguns exemplos de recursão. A função fatorial, matematicamente, ela é definida como 1 se n é igual a 0, ou n vezes o fatorial de n menos 1 se n é maior do que 0. E isso daqui a gente codifica exatamente do jeito que está aqui em termos de Java também. Tá? Ou Java ou qualquer outra linguagem de programação. Enfim, no algoritmo. E existe também aqui um outro exemplo que é a busca binária. Que você quer buscar um elemento xi num determinado array, esse array primeiro tem que estar todo ordenado. O princípio dele é o seguinte, você vai verificar se esse xi, se está ordenado, se ele coincide com a metade do array. Se ele coincidir com a metade do array, ótimo, você encontrou. Se ele não for igual, mas for menor, você procura na primeira metade. Se não, se ele for maior, você procura na segunda metade. Dado que o array é ordenado, certo? Isso fica muito mais fácil da gente reduzir o tempo de busca. Não precisa ir varrendo o array todinho, tá? Isso é que é o princípio da busca binária, que está descrito aqui. Esse array, certo? Tá o quê? Está tudo ordenado, então o binary search, ele faz o quê? Recebe o array, a chave a ser buscada, de onde até onde, os índices. Tá? Então, ele calcula aqui primeiro o índice do meio. Ele vê se o que é igual ao cara do meio do array. Se for, ele retorna true. Se não, ele vê. Se for menor o índice do meio, eu vou fazer uma busca binária no mesmo array, pela mesma chave, do índice da esquerda até o middle menos 1. Porque eu sei que de middle para lá ele já não vai estar. Tá? Se ele for maior, então eu vou buscar do middle mais 1 até right. Tá? Mas veja, isso daqui é uma recursão que ele só faz um chamado aqui ou um chamado aqui. Tá? É uma recursão, como nós vimos aqui, uma recursão simples. Tá? Vai chamar um lado ou outro, essa busca binária. Com relação a questões de implementação, certo? Você pode também utilizar a recursão, não necessariamente a função principal ela ser recursiva, mas ela faz uso de uma outra função que por si é recursiva. Isso é implementação também utilizando recursão. Tá? Então, por exemplo, o fatorial square é um método que ele calcula o fatorial do quadrado do número. Tá? Então, eu chamo aqui o fatorial recursivo, passando o quadrado do número, e ele aqui vai, e o próprio fatorial recursivo já calcula isso para mim. Então, o fatorial square foi implementado também usando recursão, não recursão direta, tá? Mas faz uso de um método auxiliar também. Ok?